Pai Celestial, Santo Espírito de Deus, que privilégio, Senhor. Sempre digo, Pai Celestial, Pai, nosso Pai, nosso Deus. Senhor, que coisa tremenda. O Senhor deixou o céu, deixou o trono de glória e veio aqui a este mundo e tomou a forma de homem, de servo e se entregou em nosso lugar, em nosso favor. Senhor, nosso Deus, Pai, contemple agora cada coração ardentemente, Senhor, desejoso de compreender mais das coisas espirituais, porque já sabemos que são as coisas espirituais que regem a vida material. Se não fosse assim, Jesus não teria dito: buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O teu reino, um reino eterno, um reino de paz, de amor, de compaixão, de poder para desfazer as obras malignas. Nosso Deus, fale conosco, Pai, que a iluminação do nosso entendimento possa hoje se intensificar um pouquinho mais, porque o Senhor diz que é de fé em fé. O justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Senhor, que a compreensão das coisas espirituais seja de modo que o Senhor se alegre e possamos desfrutar da Tua presença em todo o tempo, da comunhão do Teu Santo Espírito, fazendo a obra que o Senhor nos deu a fazer, Pai. O Senhor diz com toda a clareza: buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Que preço o Senhor pagou, meu Deus, nosso Deus. Pai, para que a família seja alcançada, para que cada ente familiar saia das trevas, para que o Teu Espírito Santo, Pai, tenha liberdade para agir. É o nosso pedido. Fale conosco. Estamos aqui para ouvir e obedecer e seguir a Tua direção. Obrigada, Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Então, aí eu vou me dirigir à igreja, né? Você que nos assiste, participa conosco, não é? No mundo inteiro, Deus tem dois grupos de pessoas. Ele tem os não salvos e os salvos, né? Os salvos e os não salvos. E aí diz o Evangelho de João no capítulo 1, você não mexe aqui na sua Bíblia, mas só para iniciar, né, vislumbrando essa realidade. Mas a todos quantos o receberam a Jesus, né? Deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Então, a realidade, né? É bom sempre lembrar isso, tem sempre gente nova participando dos cultos. Antes de uma pessoa aceitar Jesus, todo ser humano caiu no pecado da desobediência de Adão, que é o pecado original, né? Então, separado de Deus, afastado de Deus em trevas. E aí Jesus veio, não é? Então ele disse: eu vim buscar e salvar o que estava perdido. Aí aceita Jesus, o nome é registrado no céu, coisa tremenda, Filho de Deus. Só que está acontecendo algo assim muito intenso no meio cristão, e não é uma intensidade boa. Muitos filhos de Deus estão vivendo como se a vida aqui na terra fosse eterna. Pouca gente pensa realmente na eternidade. Às vezes a gente tenta até falar com pessoas que já são de Jesus. A gente tenta assim, dizer, tipo assim, vamos apegar mais, vamos dar uma despertada aí para um avivamento, voltar à prática das primeiras obras, né? Bom, enfim, muita gente que já é de Jesus cai numa acomodação. Isso é perigoso, pessoal. Corre o risco daquela sonolência espiritual, a sonolência de não estar vivendo a chama da fé forte, viva, aguardando a volta de Jesus. Pior ainda é quando um cristão, uma pessoa diz assim: já escuto isso há muito tempo. O apóstolo Pedro escreveu na sua segunda epístola, ele diz que viriam escarnecedores nos últimos tempos, falando exatamente isso. Desde meus pais eu já escuto isso.
E daí as pessoas não estão pensando na eternidade. Ah, pastor, não é para pensar, não é para pensar na morte. Se fosse para pensar, o Senhor Deus diria. Mas ele também diz que é melhor ir à casa do luto do que no lugar de festa, porque tem gente que quer viver em festa 24 horas o tempo todo, num parque de diversões, então nunca para pensar na eternidade. Com isso também não se preocupa com a salvação da sua família. Muitas pessoas estão vivendo como se a vida aqui na terra fosse eterna. Como se fosse eterna, eu enfatizo aqui. E nós sabemos que não é. Nós aceitamos a Jesus. Jesus é a palavra de Deus, a palavra de Deus. E a palavra é que dirige a nossa vida, ou deve dirigir e reger. Então, irmãos, vamos lá. Olha, a gente vê, pessoal, vamos lá. Se pensa que não é esforço, você está trabalhando o seu interior para um avivamento, para não cair numa estagnação religiosa, que é horrível, isso não vale nada. Jesus não é religião, ele é o Salvador, ele é Deus que tomou a forma de homem para ser o sacrifício em nosso favor, o cordeiro do sacrifício. Só que nós devemos pensar que Jesus voltou para o céu e enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele veio para habitar dentro dos filhos de Deus, mantendo uma chama de fé acesa e vivendo como verdadeiros filhos de Deus. Então, tende a haver uma diferença total e completa entre quem ainda não aceitou Jesus e quem já aceitou Jesus. Por quê? Porque quem aceita Jesus começa a aprender de Jesus. Como ele disse, aprendei de mim. Por isso que aceitar a Jesus é o novo nascimento. Foi uma conversa interessante que Jesus teve, que Nicodemos, um doutor da lei, um príncipe da lei, teve com Jesus, porque ele era da lei de Moisés, ele não entendia, né, o que é nascer de novo. Tanto que ele disse para Jesus que ninguém poderia fazer o que Jesus estava fazendo se não fosse de Deus. E aí Jesus disse para ele, é necessário nascer de novo. Ele ficou assim com aquilo e nascer de novo. Aí ele perguntou, como pode um homem... Eu estou citando o Evangelho de João, capítulo 3, se você está acompanhando de casa, você anota aí, porque eu não vou abrir a Bíblia em tudo que eu estou citando das Escrituras, ficariam muitos versículos, isso não é interessante. O bom é a gente entender o que o Espírito de Deus nos fala na palavra que é Jesus. Então, diga assim, a palavra é Jesus? Então, Nicodemos disse assim, como pode um homem velho nascer de novo? Porventura pode voltar ao ventre da sua mãe e nascer? Olha que coisa. Quer dizer, ele não entendia coisas espirituais. E Jesus estava dizendo para ele que é necessário ser recriado por dentro. Ter agora um espírito recriado, preparado para receber o que Deus tem a dizer e a fazer. Então, somente aceitando Jesus é que a história vai mudar das trevas para a luz. Só que aí é que você compreende as coisas espirituais, você passa a compreender as coisas espirituais. Eu vou repetir, não querendo ser insistente, mas sendo, que muitos filhos de Deus estão vivendo como se a vida aqui na terra fosse eterna, como se a eternidade fosse aqui, e não é. Nunca foi, nunca será, desde a queda de Adão. Então, gente, vamos lá. Diga assim comigo, a nossa pátria não é aqui. Mas você está crendo e aceita isso? Não precisa aceitar o que eu estou dizendo, não. Abre a sua Bíblia na carta aos Hebreus, que fica bem lá atrás, bem próxima do Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 14. Na Epístola aos Hebreus, a carta aos Hebreus, no capítulo 13, no versículo 14, então diz assim, vai comigo?
porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Tá vendo? Que bom que você encontrou Jesus, né? Porque ele é a porta da salvação eterna. Por quê? Porque ele verdadeiramente é Deus que tomou a forma de servo para nos salvar, de cordeiro do sacrifício para nos salvar. Então Jesus vem do céu salvar o ser humano para que ele viva aqui na terra, aprendendo de Deus, aprendendo aquilo que é de Deus, como filhos de Deus. Então, como filhos de Deus, vivemos aqui na terra. Aí, bom, então são dois estágios. Esse primeiro estágio, sem Jesus, era segundo os costumes de família, costumes, tradições de família, né? Ah, lá em casa é assim, lá em casa todo mundo brinca e fala um monte de besteira. Aí encontra Jesus. Brincar pode brincar, desde que a brincadeira seja saudável, esteja dentro da palavra. Ou seja, com alegria, mas sem besteira, né? Enfim, aí o coração é recriado, o espírito é recriado para entender as coisas de Deus, as coisas espirituais. Então, quando nós aceitamos a Jesus, cada um no seu momento, o espírito, nosso espírito foi recriado para receber as coisas de Deus, que nos são trazidas pela palavra. Então, a palavra é Jesus. E aí? Então, vamos lá. Agora, é necessário conscientizar. Aí a mente entra. Como assim? Eu preciso ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo usou o apóstolo Paulo para dizer que a fé, ela vem como? Pelo ouvir a palavra de Deus. Então eu preciso me conscientizar disso, eu preciso ouvir a palavra de Deus. Então a palavra de Deus vai me abrir o entendimento. A palavra de Deus vai falar comigo. A palavra de Deus vai me levar ao caminho, aos caminhos de Deus. Ou seja, eu vou ouvindo, vou entendendo e vou tomando as posições. Então, como assim, pastor? Então, vamos lá. É necessário estar com o coração preparado, receptivo, àquilo que o Espírito Santo, pela palavra, falar a cada um de nós. Talvez você diga, mas a palavra não é para todos? Sim, mas Deus reparte a cada um como Ele quer. Por exemplo, uma pessoa chega para Jesus fumante. Ela não está destruindo o templo do Espírito Santo? Claro que Jesus vai falar do jeito que Ele quiser, da palavra, e que ela vai entender. Não precisa a gente falar, olha, está destruindo você. Não precisa. Porque o Espírito Santo, Ele toca. Ele fala. A pessoa está levando uma vida errada, aí ela vai ouvir. Por exemplo, ela vai ouvir assim. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. A pessoa já vai parar e pensar assim, epa, sou eu. Eu aceitei Jesus, sou nova criatura. Aí ele diz assim, as coisas velhas. A pessoa não sabe, irmãos, que aquilo está destruindo o corpo? Sabe ou não sabe? Só que o Espírito Santo testifica. Ele testifica no coração. E outras tantas coisas, tantas outras coisas. Porque se não houvesse a condição do Espírito Santo convencer a pessoa, como é que pessoas dentro de um presídio poderiam... Aliás, hoje está até proibido pegar o evangelho no presídio. Eu lembro que a gente fazia trabalhos no antigo presídio da Frei Caneca. Pessoal, fizia muitos trabalhos lá no presídio da Frei Caneca. E presos lá foram a Cristo. Temos até testemunhos de coisas lindas, lindas mesmo, lindas mesmo. Eu soube que há pouco tempo, um dos ex-detentos foi lá na igreja da Clarimão de Melo, porque era de lá que se fazia o trabalho, e aí ele procurou, né, por uma pessoa que intermediava, vamos dizer assim, né, para levar uma lição, um estudo. E aí ele disse assim, olha que coisa, né? Ele disse, eu cursei uma faculdade dentro do presídio e agora eu estou livre aqui fora. Eu que fiz e aconteci, que roubava, que isso e aquilo, hoje eu sou um advogado. Só Jesus para fazer isso, irmãos.
Claro que tem gente que se esforça, tem pessoas esforçadas. Tem pessoas esforçadas. Mas então, diga comigo, a nossa pátria não é aqui. Não é, irmãos, a nossa pátria eterna não é aqui. Mas muitos cristãos estão vivendo, irmãos, de modo tão intenso aqui na terra, que só pensam nas coisas terrenas. Que só lutam pelas coisas terrenas. A gente vê, por exemplo, os pais, crianças pequenininhos. Aí a criança tem a escola, aí tem explicadora, aí tem natação, aí tem aula de inglês, aí tem aula disso, aula daquilo, enfim, né? Vamos dizer, enfim. Aí a gente diz assim, está preparando para servir a Jesus? Está esperando o quê? Aí quando esperar que a criança cresça e decida, já foi engolida pelo mundo. Aí a gente fala, aí nós somos o quê? Intransigentes, somos não sei o quê. Isso está acontecendo, irmãos. Então muitos filhos de Deus estão vivendo como se a vida eterna fosse aqui na terra. E não é. Caramba, podemos viver aqui na terra, em comunhão com Deus, cheios do Espírito Santo. Isso é coisa tremenda demais. Mas a vida em si não é aqui. Cristo é a vida há uma vida eterna. Jesus foi e disse que vai voltar para buscar a sua igreja. Se não buscar no nosso tempo, cada um não vai no seu tempo, vai ou não vai? Então vamos atentar para isso. É necessário preparar o coração para saber ouvir a voz da palavra de Deus. Quando o cristão é sincero, o Espírito Santo fala até dentro do seu próprio coração. É preciso saber ouvir a voz de Deus no coração. Então, vou te dar um exemplo. Deus falou com Abraão, o coração dele foi tocado. Ele não teve nenhuma dúvida de que veio do céu, que o próprio Senhor falou com ele. Gênesis capítulo 12. O título do capítulo 12 de Gênesis diz assim: Deus chama Abrão e lhe faz promessas. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Amém? Sabe o que Canaã representa aqui? A morada eterna. No ministério físico do Antigo Testamento, era a terra física, era o lugar que Deus queria que seu povo se reunisse para servir. Mas é a representação do céu. Agora, olha que coisa interessante. Sai da tua terra e da tua parentela. Não, Deus não diz assim, larga a tua família. Não é isso. Ele diz o seguinte, larga os costumes que dão lugar a demônios. Larga os costumes que te prejudicam. Larga os costumes que trazem as trevas. Larga os costumes que vão contra Deus. Vou te dar um exemplo. Então vamos lá. Vamos assim aos exemplos simples e grotescos. Os vícios são de Deus ou do diabo? São do diabo, porque prejudicam, destroem. Não são de Deus. Vamos lá. Adoração aos deuses. O que a Bíblia ensina? Pai, Filho e Espírito Santo. Então, os costumes dos povos não servem para os filhos de Deus. E, às vezes, a criança, ela cresce, né, dentro desses costumes.
Por exemplo, tem famílias, irmãos, que, meu Deus do céu, tem gente que mente tanto, que criou-se até aquele dito popular, né? Mente pelos cotovelos. Já ouviu isso? Fulano mente pelos cotovelos, como se os cotovelos falassem. Ou seja, já está encostado na mentira, né? O tempo todo. Fica maquinando a mentira. Quando se fala em cotovelo, se fala assim, apoiar a cabeça, fica pensando, né? Eu entendo assim. Então, mente pelos cotovelos. Aí Jesus vem e diz na palavra, né? Falar a verdade cada um com seu companheiro. Está lá em Efésios 4. Falar a verdade cada um com seu companheiro. Pronto, já pegou muitos aí. E tem gente, irmãos, que mente tanto que a mentira passa a ser verdade para essa pessoa. Mas tem gente, irmãos, que acredita na mentira do diabo. Por exemplo, idolatria. Então a pessoa segue aquilo porque é costume e tradição de família. Aí diz assim, não, essa parte não, porque a minha família sempre foi assim. Mas Deus falou com Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Ou seja, esses costumes desses deuses não servem para você. Olha bem. E aí o Abraão, eu falei Moisés, Abraão, então ele sai dos costumes e ele vai para a terra que Deus está ordenando. Ele nem sabe para onde vai. Como é que é isso, pastora? Uma pessoa aceita Jesus, ela fica meio perdida. Para onde eu vou, o que eu faço? Aí, pela palavra, ela vai se encontrando. Então, assim, vai, olha bem, vamos lá. Sai da mentira e vai para a verdade. Já mudou de endereço. Dava lugar a demônios, agora já não vai dar. Nesse sentido, não vai dar mais. Tinha um vício, né? Buscou de Deus, o Espírito de Deus libertou. A pessoa diz assim, estou livre, estou liberta, certo? Então, o demônio já não tem mais aquele espaço. E daí vai, coisas assim, né? Casamento, né? Aí vai arrumando, organizando a vida. Se der ouvidos, irmãos, de todo o coração, não tem como o Espírito Santo não conduzir, como ele diz, em triunfo. A Bíblia diz que o Senhor nos conduz em triunfo. Amém? Então o Abraão, ele não sabia ainda para onde ia. O que significa isso? Eu me converti, o que vai ser agora? Qual vai ser o meu futuro? O futuro é o céu, mas aqui na terra tem um trajeto, né, da vida, sim ou não? Aí vai deixando a mentira, vai entrando no caminho certo. Vai entrando no caminho certo. Vivia com angústia, tristeza, só pensando em passado. Aí começou a ouvir. Aí o Espírito Santo vem pela palavra e diz assim, deixa essas coisas para trás, esquece o seu passado, olhando para Jesus, olha para frente, não vos lembreis das coisas passadas, lembra dessa palavra recente? Não vos lembreis das coisas passadas, ou seja, aquelas coisas de passado que trazem tristeza ao seu coração, Deus está dizendo, não quero você pensando nisso, muda o seu pensamento. Aí você começa a pensar literalmente de acordo com a palavra que vai se abrindo para você. Não, Jesus falou comigo que se eu estiver nele, ele estiver em mim, eu posso pedir que ele vai me atender. Então você começa a pensar na palavra e começa a iluminar o seu entendimento. E você vai tomando um novo curso, vai deixando aquelas tristezas e vai entrando literalmente numa paz absoluta. Aí você diz assim, em pouco tempo, interessante, antes eu tinha dificuldade para dormir, agora eu estou dormindo com tranquilidade. Por quê? Porque saiu aquele tumulto de preocupações, saiu aquele tumulto de incertezas e entrou uma paz. Ou seja, eu estou salvo, Deus é meu Pai, eu posso orar que Ele me ouve. O triste é quando o cristão não cria raízes na palavra e na presença de Deus. E aí, então, sai da tua terra e da tua parentela, sai desses costumes, sai dessas coisas que não são de Deus. Aí vai, para a terra que eu vou te mostrar. Por que eu vou te mostrar? Porque Deus falou isso. Porque Ele vai abrindo a palavra à medida em que a pessoa vai entendendo e recebendo. Então, ela vai recebendo da palavra para crescer espiritualmente e alcançando paz, alegria, saúde, vai aprendendo e vai começando uma nova história. Então ela vai para uma nova terra, ela sai da terra das doenças para a certeza de que Jesus levou as enfermidades e ela vai conseguir a cura. Ainda que seja muito difícil, vai crescer na fé. Tipo a mulher hemorrágica. Ela não disse, se eu tão somente tocar a orla do seu manto, você é curado? Ela não disse? E ela não foi até ele? E se ela ficasse em casa, chorando, sentada, né?
se esvaindo em sangue, derramando sangue, a hemorragia tomando conta dela, e ela não fosse. Ela não foi ao encontro de Jesus? E não ficou curada? Então, olha só, ela saiu da terra do sofrimento, do desespero. Ela foi até Jesus. É o que nós temos que fazer. O que nós temos que fazer? Ir à palavra. Ouvir a palavra, ler a palavra. Aí Deus começa a falar com você, e aquilo que Ele disser que Ele faz, é porque Ele faz. Se Ele diz que você pode, é porque você pode. Então, sai da tua terra e da tua parentela para a terra que eu vou te mostrar. Agora eu quero enfatizar uma outra parte, tá, irmãos? Deus falou com Abraão, não falou com a família dele. Ele falou com a família. Agora vai pegar. Agora vai pegar. Por quê? Vai no versículo 5. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, a Ló, filho de seu irmão, toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Vou te fazer uma pergunta: ele deixou alguém para trás? Então não é através de você que sua família vai ser salva? Não é através da tua luz que eles vão ver Jesus? Não é através da transformação da tua vida, do teu ser, que eles vão começar a contemplar a luz do céu aqui na terra? Então essa é a nossa responsabilidade. Abraão não deixou ninguém para trás. Ele levou todos, não só a mulher e o filho do irmão Ló, que a Sarai, Sara ainda era estéril. Então ele criou Ló como filho, era sobrinho. Ele não deixou ninguém para trás. Amém, Jesus? E agora? Mas pastor, minha família não quer nada com Jesus. Mas o que você está fazendo para eles quererem Jesus? Jesus disse: não se pode esconder uma lâmpada acesa, uma luz, embaixo do alqueire ou embaixo da cama. A nossa luz está forte na paz, na fé, na segurança. A família vê você seguro, assumindo os cuidados de Deus, uma fé firme e não apenas aparente. A sua família vê você, literalmente, eu costumo dizer, às vezes os filhos, as crianças, não veem os pais orando um instante sequer. Depois os pais ficam orando a Deus para que os filhos aprendam a orar, se convertam e aprendam. Mas nem eles oram em casa. Às vezes os pais querem que os filhos se convertam rapidamente, mas eles ainda não aprenderam a ser mansos para os seus filhos. Ainda berram nos ouvidos dos filhos. Ainda ameaçam os seus filhos. Não conduzem sua família dentro da palavra. Sai da tua terra, sai desses costumes. Lá em casa todo mundo é assim, mas você não é mais todo mundo, você é um com Jesus para salvar a sua família. Então Abraão ouviu a Deus e levou toda a família a Canaã. Segunda pessoa que ouviu a Deus, Gênesis, voltando, capítulo 6, que foi antes de Abraão, mas eu deixei para depois propositalmente. Foi Noé. Gênesis capítulo 6, antes de Abraão, Noé ouviu a Deus. Versículo 13. Gênesis capítulo 6, versículo 13. Vai comigo? Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e betumarás por dentro e por fora. Muito bem, dá uma paradinha. Ficou nisso? Ele obedeceu? Então diga: Noé ouviu a Deus. Diga: Noé ouviu a Deus. Tem pessoas, irmãos, que estão muito mais preocupadas com as coisas de fora do que com a sua família. Tem gente que não está nem um pouquinho pensando se a família vai para o céu ou para o inferno. Se a família está salva ou está em trevas. É impressionante outra coisa que está acontecendo. Multidões de filhos de Deus, enchem as nossas mãos e os nossos bolsos de pedidos de orações pelos seus familiares, pedidos que eles escrevem, mas eles mesmos não oram. Jogam uma carga em cima dos outros que não é uma brincadeira. Significa que não estão tão preocupados com a salvação da sua família, porque se estivessem, estariam à frente. Deus mandou Noé construir a arca, não mandou a família construir.
Por quê? Porque ele dava atenção a Deus. Como é que se constrói uma arca hoje, irmãos? Primeiro, reunindo materiais para essa construção. E qual é o principal material? Fé. Qual é o segundo material? Orações. Que se coloque no altar de Deus. Que se coloque as orações. Mas o que é mais necessário? O testemunho. O testemunho de vida. Qual é o filho que vai querer Jesus? Se o pai ou a mãe forem mundanos, vive com a boca suja, falando mal de um, falando mal de outro, até falando mal de igrejas. Tem gente que chega em casa, em vez de contar os milagres que contemplou, as maravilhas, os testemunhos, não, só sabe atacar. Ah, porque tem obreiro que não fala com a gente, porque tem obreiro que não sei o quê, porque tem a pastora que não atende. A pastora tem que atender 3.000 pessoas. Eu havia acordado antes das 4 da manhã, já faz um tempo, bastante tempo. Ultimamente a gente já vai um pouquinho mais cedo. E uma senhora veio para o último culto das 18. O culto terminou e ela pediu para ser ouvida. E ela foi contar a história dela desde a concepção, o nascimento, a gestação. E contar a história com o marido e de todos os filhos. Eu disse, a gente pode conversar outra hora? Quero dizer para a senhora que eu estou com esse sapato nos meus pés desde as 5 horas da manhã. Às 5 horas, até as 5 ainda botei um chinelo antes de subir no altar. Mas depois, já na hora de sair, eu calcei o sapato para poder dirigir. E eu estou com o sapato nos pés desde as 5 da manhã. E isso já tinha se passado, ó. Já eram 21 horas. Vai das 4 da manhã até as 21 horas. E eu disse, senhora, olha só. E não dizia nada. E numa redundância absurda. Não, porque a minha mãe me praguejou, porque o meu pai falou com a minha mãe que não me queria. Eu falei, a senhora já falou isso 3 vezes. Eu já entendi. Agora, o que a senhora precisa? O que a senhora quer? Não, eu preciso falar. Eu falei, vamos fazer o seguinte, a senhora escreve tudo que a senhora quer falar, e no momento que eu tiver oportunidade, eu vou ler, fica mais fácil para mim, e vai ficar simples para a senhora. Não, eu preciso falar. A senhora não é pastora? A senhora tem que me ouvir. Você entendeu? Eu disse, a senhora não pensa um instante. Eu disse para a senhora que eu estou com esse sapato nos pés desde 5 horas da manhã. Não, a senhora vai me ouvir. Não vou não, senhora. A senhora já me contou a sua história 3 vezes. Amém? Fica na paz. Não dava. Eram 21h30. E eu tinha que organizar a igreja para o dia seguinte. Amém, irmãos? As pessoas não pensam nos outros. Pensam muito em si. A palavra de Deus diz que o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Mas é melhor segurar a força junto com, né? Sozinho não é uma brincadeira. Mas uma responsabilidade cada um nós temos. É o nosso testemunho diante das pessoas. São as nossas orações que não podem deixar de chegar ao céu. Essa parte nós temos de fazer. Então, você observa. Aí Deus falou, faz uma arca para ti. Olha que coisa interessante, o 14, ó. Faze para ti uma arca de madeira de gofre. Dá uma paradinha. Dá a impressão que é só para ele, porque só ele está servindo a Deus. Vai comigo, no capítulo 7, versículo 1. Vai comigo. Depois disse o Senhor a Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Por causa de Noé, Deus disse, entra na arca, tu e a tua casa. É você e a sua família. Diga, sou eu e minha família. Sabemos que não é automático, irmãos. Cada um vai precisar aceitar Jesus, mas nós temos que preparar os caminhos deles. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Diga, quem convence é o Espírito Santo. Mas nós temos que dar o testemunho. Nós precisamos estar diante de Deus. Então, o Abraão levou a família inteira, não ficou ninguém para trás. O Noé levou a família inteira à salvação, livrou do dilúvio, da desgraça, da destruição. Agora vamos a outro. Moisés, vai comigo. Êxodo,
capítulo 3. Versículo de número 7. Êxodo, capítulo 3, versículo 7. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. O Egito representa o mundo. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. Também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem, pois, agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Diga graças a Deus. Alguém tem que estar à frente, alguém tem que estar junto de Deus, alguém tem que estar ouvindo. O que aconteceu com Moisés? Ele ouviu, diga, Moisés ouviu a Deus. Então, o que nós estamos vendo até agora? Vamos lá. O Noé ouviu a Deus. O Abraão ouviu a Deus. Todos eles levaram todos que pertenciam a eles. Agora nós estamos vendo aqui o Moisés. Deus disse, ou seja, você vai. Você sabe que não é automático, mas tem de haver um que vá à frente, um que seja luz, um que dê testemunho de vida, sem precisar estar pregando dia e noite, o tempo todo nos ouvidos, buzinando nos ouvidos familiares. Tem gente que torra a paciência dos outros e não diz nada. O testemunho vale muito mais. A transformação de vida, a paz, a liberdade, a libertação, a alegria de pertencer a Jesus. Literalmente, aquele rosto amargurado acabou, agora tem paz, tem alegria. Aqueles medos foram embora, agora tem uma segurança, habita no esconderijo do Altíssimo. Então vamos lá? E Moisés fez. E mais, ele não levou só todo o povo de Israel, ele levou a sua mulher, Zípora, e os seus filhos. Amém, Jesus? Diga, sou eu e a minha casa. Quarta pessoa hoje, Josué. Vai comigo no livro de Josué, capítulo 1. Livro de Josué, capítulo 1. Versículos 1 e 2. Vai comigo. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Agora, observa comigo, vai. O que o Josué fez? Ele se revoltou contra Deus? Deus, o próprio seu Deus está dizendo a Josué que Moisés morreu. Aí você pensa, meu Deus, por que Moisés morreu antes de levar o povo? Não se questiona Deus, meu irmão. Um erro grave de muitos cristãos, não estou falando de pessoas que não são de Jesus. Se tem alguém assistindo, Deus abençoe, em nome de Jesus. Mas eu penso que eu estou falando com tudo isso, estou falando com todos que são de Deus. Com qualquer pessoa. O diabo não é dono de ninguém. Todos são de Deus. Eu disse, Josué, o meu servo, a primeira coisa que Deus falou, o meu servo, você viu? Meu servo Moisés é morto. Aí Deus disse, levanta agora. Você observa a simplicidade de Josué, como ele ouviu. Ele ouviu, irmãos, com o coração quebrantado. Ele não ouviu revoltado. Tem gente que quando a família parte, se revolta até contra Deus.
por que Deus fez isso? Por que Deus viu que eu precisava? Deus sabe que eu precisava da fulana, eu precisava do fulano. As pessoas podem ser muito importantes, preciosíssimas. Mas o único que dá vida eterna é Jesus. O único que garante salvação eterna é Jesus. Então, questionar Deus é um erro gravíssimo que muitos filhos de Deus cometem. Volta e meia se ouve, às vezes no evangelismo. Isso tem muito nos evangelismos, muito mesmo. Não, quero saber de igreja, mas não estou falando de igreja, estou falando de Jesus. Nosso pessoal sabe disso, estamos falando de Jesus, o Salvador, o único que leva ao céu. O único que é poderoso para transformar a sua vida. Não, eu fui de igreja e meu pai morreu, quero saber não. Quer dizer que porque alguém é de Jesus, ninguém mais da família pode morrer. Todo mundo tem que ser eterno. Sabe o que é isso? É o pensamento errado e tortuoso de que a vida é só aqui. Então, muita gente está dentro de igrejas, tem uma Bíblia nas mãos, mas não atenta, não ouve a Deus. Porque se ouvisse mesmo, ouviria em cada momento. Porque Deus tem mandamentos, cuidados, promessas, mas Ele fala da vida eterna. E quer saber como Ele fala? Antes disso, deixa eu ver aqui o Josué, porque eu mostrei os 3, eu vou mostrar agora o 4. Josué capítulo 24, o último capítulo do seu livro de Josué. Josué no capítulo 24, versículo 14 e 15. O Josué levou o povo de Israel até Canaã, e aí Josué disse assim, vai comigo, Josué capítulo 24, versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal a vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos. Glória a Deus. Olha a determinação de Josué. Ele não deu espaço, meu irmão. Vocês podem escolher a que deuses vocês queiram servir. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Dê o som do coração, irmãos. Tem muita gente que ora e faz determinações, mas não faz com convicção. Não adianta que você não vai ganhar sua família na força nem na violência. Mas se o seu testemunho for a presença de Jesus, pode deixar que o Espírito Santo está trabalhando. Diga, Deus faz a obra. E faz mesmo. Agora deixa eu mostrar para vocês, para a gente encerrar. Mateus 24. Palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para quem aguenta ouvi-lo. Mateus capítulo 24, versículo 37. Vai comigo? E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Eu posso dizer assim, estão 2 no escritório.
Sim, posso. Porque aqui fala do tempo, fala literalmente da lavoura, usando as bases, né, da cultura do povo de Israel e das bases das fontes de renda, que eram literalmente agricultura e pecuária. Eram agricultores e pecuaristas. E hoje, quem mora num centro urbano como hoje? Então podemos dizer, estarão piloto e copiloto. Um é salvo, o outro não aceitou Jesus. Ah, não acredito nisso. Pois é, igualzinho no tempo de Noé. Noé estava construindo a arca, era chamado de louco. Esse sujeito é um doido, esse sujeito é um biruta, perturbado. Fica aí construindo essa arca e dizendo que vai haver o dilúvio, que vai acabar com todo mundo. Tereré, tereré. Fica esses crentes aí, ficam falando que Jesus vai voltar, que só Jesus faz entrar no céu. Para com isso, para com essa besteirada e tal. O negócio é curtir a vida, Deus é bom, mas não param para ouvir. Porque sabem que se começarem a ouvir, vão ter que tomar o curso de Jesus, ou seja, um novo curso de vida. Sai da tua terra, Abraão, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Ou seja, você sai, não sabe nem como vai ser, mas você vai entrar na palavra, naquilo que Deus for falando contigo. E aí, então estarão duas no escritório, numa fábrica. Então estará um grupo. Um será tomado, os outros ficarão. Por quê? Porque não creram, não aceitaram. Ainda debocharam, zombaram. Uma coisa que acontece muito, irmãos, zombam. Ainda há muitos escarnecedores que zombam da gente. A gente sai para evangelizar, tem gente que passa só para zombar. Vai, crentão, vai, crentaiada. Vai, Zé Povinho. A gente fica com raiva não, irmãos. A gente fica com compaixão. Sabe por quê? Porque a gente sabe, irmãos. Só tem 2 lugares na eternidade, céu e inferno. E só tem um caminho que leva ao céu. Que caminho é esse? Amém? Obrigado, Jesus.